Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu vim falar por que invisto no Vino 11. Então, para a gente dar uma analisada neste fundo, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente aprender a investir com segurança e sucesso. Então aqui na tela do meu computador a gente já pode dar uma olhada em alguns indicadores importantes que eu gosto de chamar a atenção. Ele tem uma alta liquidez de 35.731. Então você não precisa se preocupar com a questão da liquidez deste fundo, tá? Bem alta. Então uma liquidez diária bem altíssima. O último rendimento dele está em 0,35. Esse fundo é um fundo novo e ele mantém essa faixa etária de mais ou menos de 0,35 por mês nos últimos meses desde o início do fundo. Ou seja, não é aquele fundo que paga em bons rendimentos, mas é um fundo que te dá uma certa garantia porque ele está investido em bons imóveis bem localizados. Então, para você ter uma certa segurança, é um bom fundo para se investir nesse sentido, se você está procurando um pouco de segurança. Se você está procurando rendimentos, então você tem que procurar mais rendimentos, tem que procurar um outro fundo. E o dividend yield dá um dividendo de 0,60%, o que dá em torno de mais de 4% ao ano. Isso já é um bom dividendo para um fundo que está começando. E o seu valor patrimonial está em torno de 600 milhões. O seu valor patrimonial está custando hoje 60,54, o que está um pouquinho acima do que o mercado está disposto a pagar neste fundo hoje, 13 de nove de 2020. O mercado está disposto a pagar por ele 58,92 centavos. O que a gente pode observar aqui também é que, por isso, então, o seu P sobre VPA está um pouquinho abaixo de 1, o que é bom para um fundo que investe em escritórios. Se a gente descer aqui um pouquinho e dar uma olhada, a gente vê aqui que, apesar disso, nos últimos 30 dias ele tem subido um pouco. E outra coisa que chama atenção é aqui a questão dos rendimentos, como vocês podem ver, está em torno sempre pagando 36, 37, 37, 35. Aqui no mês de junho pagou 42 e assim voltou a 35. Então ele mantém. E aqui a gente pode ver também os principais, em que ele investe mesmo, quais são os prédios que está investido que esse fundo investe. Por exemplo, prédios no Leblon, o Maitá, são bairros bons, nobres do Rio de Janeiro, Pinheiros, Jardim Paulistas, Oscar Freire, que é a importante rua de São Paulo da moda e do comércio. Então, quer dizer, ele investe em grandes empreendimentos na Vila Romana, em Barueri, Vila Gertrudes. Então, é mais ou menos nesses empreendimentos que esse fundo acaba investindo. A gente vê aqui que agora tem um pouquinho de vacância, mas nada que assusta. Uma vacância até 10% dá para garantir legal. Então, agora vamos dar uma olhada no relatório de agosto para ver o que esse fundo andou fazendo, se vale a pena se manter como cotista desse fundo ou se vale a pena vender. Ele acabou de fazer uma subscrição. Eu não entrei na subscrição porque o preço estava um pouco alto comparando com o seu valor patrimonial, então eu acabei deixando para lá. Mas, por exemplo, é um fundo que eu mantenho na carteira, mas assim que for possível, eu posso comprar mais ou vender as minhas cotas. Eu gosto muito da gestora do fundo, que é a Vincent Real Estate Geradora de Recursos Limitada. Ela sempre manda relatórios para você por e-mail. É uma das poucas que fazem isso. Todo mês ela te manda por e-mail quanto que vai ser a cota, os relatórios, tudo certinho. Então ela te mantém atualizado. Eu acho que isso passa uma certa credibilidade para quem é cotista. Então, por isso que me dá segurança. Então eu me mantenho
como cotista desse fundo. E aqui o relatório é bem detalhado, bem explicado também. Por exemplo, ele está aqui mostrando o resultado da distribuição da cota em 2020, que está em torno de 0,85. Os recebíveis, receita de imóveis receberam 100%, não houve problema de negociação com a questão do Covid, e a rentabilidade no mês do fundo. Então, o que a gente pode ver aqui, outra coisa que chama atenção, são os resultados aqui. Os resultados dos imóveis 3.729 no mês de agosto, os resultados financeiros aqui de 260 mil, e também a questão das taxas de despesas, taxas de administração do gestor, e assim ele vai mostrando os seus gastos e também os relatórios tranquilo sobre o fundo para esclarecer para o cotista. E aqui a gente pode acompanhar a questão do histórico das cotas, como eu já mostrei também lá no Funds Explorer. Outra coisa que chama atenção aqui, como que a carteira desse fundo está distribuída, que a gente pode perceber aqui que está bem distribuída a carteira do fundo. Aqui eu acho que está em milhões, por exemplo, o imóveis está em 620,9 milhões. Aplicações financeiras 109,1 milhões, obrigações de imóveis a prazo está negativo de 78,0 e a pagar está negativo de 50,3 e o patrimônio líquido do fundo está em 601 milhões,7. Então a gente pode perceber aí que a carteira está bem distribuída, então dá uma certa segurança para o investidor que gostaria de investir no fundo, mas ainda tem um certo receio. E aqui, por último, posso mostrar algumas coisas aqui para vocês que eu achei importante, que o fundo traz quais são os parceiros, quais são os portfólios, e quais empresas que o fundo é parceira, quais empresas que o fundo está investindo. Então, a gente pode ver aqui que o Vinci Partner, eles têm uma participação de 34%, no WeWork tem uma participação de 19%, nas lojas Renner tem uma participação de 9% e na CIA tem uma participação de 7%. São as maiores participações aqui. A gente ainda tem o DHL, Casa de Saúde São José e outros mais. E outra coisa aqui, a gente pode ver a diversificação do fundo aqui. Por exemplo, a maior diversificação aqui está em varejo. Em varejo, aqui a gente pode ver essa parte de azul claro aqui em varejo. Então, distribuição por cidades está concentrado então em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem mais em São Paulo e está mais ou menos meio a meio em São Paulo e no Rio de Janeiro os imóveis desse fundo. E a gente olha aqui na questão, ele mostra também as fotos dos empreendimentos que administra, o que o fundo administra. Por exemplo, aqui a gente pode ver a foto do edifício aqui e o endereço, tudo certinho, e quais são as participações do fundo. Por exemplo, nesse edifício, o fundo tem 100% de participação. Então, não é um edifício do Rio de Janeiro. A gente vê aqui o Corporation, que é um belo edifício também, do Rio de Janeiro, que o fundo tem 70% de participação. O da Oscar Freire, que é uma importante rua de São Paulo, o fundo tem 100% locado, que é uma coisa boa, porque essa rua tem muito movimento, e então é garantia de que o imóvel não vai ficar sem inquilino. Então, aqui ele mostra todos os outros aqui. É só entrar lá no status... É só entrar no Fundo Explorer que você tem acesso a esses relatórios e pode analisar o seu fundo tranquilamente e ter mais confiança na hora de escolher um fundo para investir. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscrevam no canal
e partilhe esse vídeo para a gente ensinar o Brasil uma educação financeira para que a gente possa investir com segurança e sucesso. Deixa aquele abraço para vocês, fica com Deus e até a próxima.